A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Hoje nós estamos no nosso segundo áudio, segundo estudo, cultuar a Deus. Temos que entender, meus irmãos, que qual é o propósito de a gente se ajuntar numa igreja? Dar dinheiro para Deus? Deus precisa tanto de dinheiro assim? Na verdade, não é Deus que precisa. O dinheiro, ele tem que ser levado à casa do tesouro, para a manutenção da casa. Tá entendendo? Porque a maioria das igrejas não são próprias, então elas têm que pagar os seus aluguéis, né? Mas não vou entrar nesse mérito aqui agora não. Quero dizer só simplesmente que esse estudo, cultuar a Deus, significa que você tem, assim, um momento com Ele, fora o dia a dia que você pode ter também, mas um momento que você vai se juntar com outras pessoas que têm a mesma fé. Vou dar um exemplo. Os homens vão entender bem isso, né? Imagina que você é um torcedor do Corinthians, né? Quem não é vai ficar bravo. E aí imagina que você está torcendo para o seu time sozinho. Tem um pouco de prazer. Mas ele aumenta muito mais quando você está com bastante pessoas que professam a mesma torcida. Assim somos nós cristãos, meus irmãos. Quando se juntamos uns aos outros, nós vemos o manifestar do Espírito Santo, né? Uns têm uns tipos de dons, outros têm outros. E o que acontece? Deus vai operando em cada um e a gente vai vendo a tamanha e magnificência da glória dele. A gente acaba participando disso, né? Nós vamos ver o grupo das crianças quando vão louvar, a gente vai ver a dedicação, o amor, o carinho que a professora teve com eles. E aí, eles colocaram em prática e aquilo fica maravilhoso. Nós vamos enxergar pessoas que têm um dom de revelação, algo que Deus passa a ele e ele passa a você. Haja vista que muitas das vezes existem revelações pecaminosas que não vêm de Deus. Porém, fique você e Deus com aquela profecia e veja se é ou não é. Importante é que você entenda que dentro da casa de Deus terá profecias, terá cânticos, terá tudo isso, né? Pois bem, vamos ler aqui um versículo em Colossenses capítulo 3, Novo Testamento, Colossenses capítulo 3, e o seu versículo 16, Colossenses 3,16, que diz assim. Primeiro vamos ler, quer dizer, o 15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor. Lembre dessa palavra, cantando ao Senhor, com graça em vosso coração. Tá vendo? Então, o que significa esse versículo? Que Deus, pela sua palavra, acaba nos admoestando e nos ensinando. Vamos ver? A palavra de Deus habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, vírgula. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Quer dizer, a própria palavra de Deus, num louvor, numa pregação, vai nos ensinar e falar diretamente conosco. Porque seria assim. Sem essas coisas, nós teríamos que chegar uns nos outros e falar assim, e aí, você serve a Deus? Eu sirvo. Tá, mas você não tá roubando não, né? Você não tá fumando cigarro não, né? Não tá bebendo bebida alcoólica não, né? Você não tá se prostituindo não, né? Você não vai fazer assim. Você vai causar confusões. Agora, há uma maneira de você colocar ele nos trilhos. Como? Dando lugar a Deus, o Espírito Santo usa você. E aí, meus irmãos, dentro da palavra do louvor, aquela pessoa é admoestada. Entendeu? Ela é ensinada que não pode fazer aquilo. É assim que acontece com vários louvores. Aí ele diz assim, ó, com salmos, hinos e cânticos espirituais, tá vendo? Cantando ao homem, é assim que está escrito? Não, cantando ao Senhor, meus irmãos, trazendo isso para a maior revelação é a palavra, trazendo isso para a edificação da igreja, porque dentro da igreja, vamos dizer, com 50 pessoas dentro de uma pequena igreja, pode ser que uma pessoa está se prostituindo, a outra ali está querendo roubar, a outra ali está querendo voltar para o mundo. E aí, você vem e louva um hino, e aquela pessoa
começa a aprender um pouco mais com aquele hino, sabe? Porque ele vai ver que Deus está falando através de você, naquele hino. Deu para entender essa parte? Vamos para o próximo versículo? 1 Tessalonicenses, é só ir um pouquinho para frente, que já é o próximo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 18, diz assim. 1 Tessalonicenses 4,18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aí nós vamos ter que ler agora as anteriores para podermos entender. Veja o que está escrito no versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperanças. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aqui ele está explicando de quem já morreu. Tudo bem, isso você tem que ter a clareza. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque muita gente dentro da igreja não sabe o que vai acontecer com ele depois de morrer. Ele não sabe se ele vai ficar acordado ou dormindo, se ele vai para lá ou vai para cá. Ele não sabe. Porém, Paulo, mandando a sua primeira carta aos Tessalônicos, que é na Tessalonicenses, ele diz aqui isso aí para que você passe para a igreja, né? Aí ele diz no versículo 15: Vós dizemos, pois pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá certo que é uma palavra apocalíptica, né? Mas eu tenho que trazer a clareza. Depois, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pastor, mas o tema está dizendo cultuar a Deus. Sim. Mas tem que trazer a esperança a eles que nós não ficaremos aqui, que vamos embora, que temos que estar preparados. Por isso que Paulo está dizendo, consola as pessoas. Chegou uma pessoa e falou assim, olha minha irmã, meu irmão, um dia esse sofrimento vai acabar, calma, Deus vai modificar tudo isso, Deus vai transformar sua vida e depois seremos levados para morar com Ele, aonde Ele estiver, nós estaremos também. Então é necessário que você coloque isso no coração da pessoa, para a pessoa compreender que há uma promessa, existe uma promessa. Não vamos morrer dessa maneira, ficar dessa maneira. As pessoas vêm para a igreja achando que Deus vai dar casa e carro e acabou. Não, Deus não é um Deus para ficar te dando essas coisas. Deus é um Deus para te dar isso ou muito mais, mas também a salvação. Porque o texto que eu acabei de ler, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 18, é salvação. Eu me preocupo com a tua alma, pouco me importa o que está acontecendo agora, Deus pode mudar, mas muito me importa você ser salvo, porque você ganhar casa, carro aqui e perder a salvação não adianta nada. Você tem que colocar na sua mente que Deus quer fazer uma grande obra. Mas olha só comigo, vamos lá, volta um pouquinho aqui, vamos um pouquinho aqui para frente. Olha só o que está escrito aqui, ó, no capítulo 4 de 1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus. Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles as ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada
que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. O que eu quero dizer com isso? Que tem se levantado homens hipócritas, conhecedores da Bíblia Sagrada, porém, eles têm se afastado, meus irmãos, eles têm se afastado, apostatado, quer dizer, se afastou da fé genuína que eles tinham. E agora eles trazem um tipo de doutrina para poluir a igreja. Ei, desperte você, porque cultuar a Deus é ensinar a igreja, não é fazer show em cima do púlpito, não é querer mostrar ou impressionar as pessoas pregando, mas cultuar a Deus é transmitir, ensinar e exortar as pessoas que estão lá, para que elas não continuem no mesmo erro, para que elas melhorem seus caminhos. É isso que a palavra pede. É isso que a palavra pede, que nós temos que fazer. Mas as pessoas estão preocupadas em quê? Em cuidar do seu umbigo, em cuidar da sua vida e de mais nada, do seu ego. Ele não quer saber do que Deus tem para ele. Ele não quer saber de uma morada no céu. Ele quer saber do que ele pode receber agora, aqui. Por isso ele perece. Por isso ele peca. Porque está agindo errado. Amém, meus amados irmãos? Eu finalizo esse áudio hoje, esse estudo de hoje, que é a continuação, né? E amanhã eu continuo mais uma parte dele.